Fala, meus queridos, saudação de paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, graças ao Eterno. Você já foi envergonhado ou humilhado? E não estou falando de algo como você tropeçar e cair no meio da rua. Eu estou falando sobre uma vergonha e uma humilhação feita por outrem. E eu não estou falando de uma situação que aconteceu por acaso, onde a pessoa fala algo sem pensar e acaba te ofendendo. Não, eu estou falando de alguém que te envergonhou, te humilhou de forma proposital. A pessoa sabia o que estava fazendo e justamente por isso fez o que fez. Você já passou por esse tipo de situação? Esse tipo de situação, ele vai gerar pelo menos dois tipos de reação. A primeira reação é aquela explosiva, onde a pessoa quer revidar e devolver a ofensa na mesma altura. E a outra resposta pode ser o silêncio, a humilhação, a consternação, a resignação. Jesus passou por uma situação semelhante a essa. Em Mateus 27, do 27 ao 31, a Bíblia diz que os soldados de Pilatos despiram Jesus de suas roupas, colocaram sobre ele um manto escarlate, teceram uma coroa de espinhos, colocaram-na sobre sua cabeça e lhe deram a sua mão direita uma cana e se prostraram ao redor dele, dizendo: "Salve o Rei dos Judeus!" Após terem zombado dele, o texto diz que eles tiraram de sobre Jesus o manto escarlate e devolveram-lhe as suas roupas. Ou seja, Jesus foi humilhado de forma proposital. Os soldados fizeram o que fizeram com Jesus, não por acaso, não por um descuido, não sem querer. Eles fizeram o que fizeram porque queriam fazê-lo. E mais do que isso, essa situação nos ensina e nos deve fazer modelar o comportamento do nosso mestre até nessas situações extremas. Até em situações de total vergonha e vexação. O nosso amado mestre nos ensina em como devemos proceder nesse tipo de situação. E, em primeiro lugar, é importante dizer o seguinte: esses soldados, eles viram a nudez do Filho de Deus. Eles viram o Messias prometido, ferido, envergonhado e totalmente vulnerável. Porque existem situações na nossa vida que elas são exatamente assim. Nós já estamos feridos, nós já estamos machucados e, para além disso, somos totalmente expostos e envergonhados. Pode ser um pecado cometido que, ao invés de ser tratado, foi jogado por alguém no ventilador. Pode ser uma ferida causada justamente no exercício da sua vocação e do seu chamado, que foi confidenciada a alguém, mas ao invés de ser guardado e ser alvo e objeto de oração, se tornou a última notícia. Você já está ferido, você já está machucado, você já está sentindo a dor da ferida causada, independentemente de qual seja ela, e além disso, você tem que lidar com uma exposição que gera uma vergonha sem precedentes. Jesus passou exatamente por isso. Jesus passou por essa exata situação de estar ferido e ao mesmo tempo sentir-se exposto. Toda pessoa ferida precisa ser acolhida, toda pessoa ferida precisa ser recolhida, toda pessoa ferida precisa ser
cuidada, mas Jesus foi exposto. E é isso que muitas vezes acontece conosco. Mais do que isso, os soldados zombam de Jesus e dizem: salve o rei dos judeus. Interessante que era exatamente essa a acusação que estava sobre Jesus, de ele se autoproclamar rei dos judeus. E é interessante observar também que, embora na época eles não tivessem essa consciência, mas hoje nós sabemos que ele de fato é, e que ele veio instaurar o seu reino, que não era um reino físico, que não era um reino literal, pelo menos não era naquele momento, será futuramente. Mas hoje nós sabemos que Jesus era e é, de fato, rei. Perceba que a acusação que repousa sobre Jesus está muito alinhada justamente com a mensagem que ele veio proclamar: o reino de Deus é chegado a vós. De uma mensagem que é acusação. Agora, além de acusação, ela também é uma zombaria. Os soldados zombam de Jesus dizendo: salve o rei dos judeus. E muitas vezes é isso que acontece conosco. Muitas vezes a mensagem que nós carregamos é justamente aquilo que as pessoas usam para zombar de nós. A porção de Deus que repousa sobre nós, a nossa vocação, a nossa chamada, o nosso ministério é justamente o que é usado pelos zombadores para nos criticarem, para nos deixarem ainda mais envergonhados, para zombarem de nós. E ao olhar para toda essa vergonha, ao olhar para toda essa vexação, eu preciso levar você a entender uma coisa. Por que Jesus passou por tudo isso? Por que Jesus se submeteu, se sujeitou a passar por tamanha humilhação? E nós poderíamos responder da seguinte forma: em primeiro lugar, por amor. Por amor ao Pai, e por isso ele se sujeitou e se submeteu a ele, cumprindo essa missão. E por amor a nós, que seríamos alvo de seu sacrifício vicário. Mas em segundo lugar, Jesus passou pelo que passou e sujeitou-se, submeteu-se a passar por isso, pelo seu total comprometimento com a missão que o Pai lhe confiou. Jesus não foi reservado no cumprimento de sua missão. Jesus não foi comedido no cumprimento de sua missão. Pelo contrário, Jesus foi radical. Jesus levou a sua missão às últimas consequências. Jesus só foi exposto àquela humilhação porque ele levou a sua missão até as últimas consequências. Porque o seu comprometimento com a obra que o Pai lhe confiou era total. Então, amarrando tudo isso, eu preciso lhe dizer algumas coisas. Primeiro, em situações de vergonha, de humilhação, de vexação, Jesus continua sendo o nosso modelo. É ele que nós devemos modelar. Não é o coaching que está em alta no momento. Não é o pregador que está em alta na internet. O nosso maior exemplo é o nosso amado Mestre. Como Jesus
procedeu mediante a humilhação. Mais do que isso, Jesus, porventura, fugiu de toda essa humilhação, mesmo sabendo que passaria por ela. Pelo contrário, antes de tudo isso começar, ele orou ao Pai e disse: Pai, tudo é possível ao Senhor. Se for possível, passa de mim esse cálice. Porém, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus não fugiu dessa vergonha. Jesus não fugiu de tudo isso que envolveria o cumprimento de sua missão. Jesus enfrentou todo esse sofrimento de frente, e me parece que a nossa geração tem uma tendência a fugir de tudo que dói, a se esconder de tudo que pode gerar sofrimento, e isso é normal até certo ponto. Mas você ficar evitando sofrimentos, dores, conflitos o tempo todo vai te fazer perder o senso de propósito e de identidade. Jesus não se omitiu disso. E mesmo quando estava sendo exposto a tudo isso, continuou firme e imutável em sua resolução. Pode ser que você esteja passando por uma situação de humilhação, de vexação, de vergonha. Siga o exemplo do nosso amado Mestre. Permaneça firme. Não mude sua postura. Não mude sua posição. Quem foi que nos disse que viver e cumprir a missão e o propósito de Deus para as nossas vidas nos levaria apenas para pastos verdejantes e águas tranquilas? Quem foi que nos prometeu isso? Eu te garanto que não foi Jesus, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. Jesus já nos precaveu acerca disso. Em outro momento, Jesus disse: não é o discípulo maior que o mestre, nem o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, vos hão de perseguir a vós também. E Jesus nunca nos iludiu. Jesus nunca nos enganou. Jesus nunca nos disse que passaríamos apenas por jardins floridos, pastos verdejantes, águas tranquilas. Não, ele nos precaveu que passaríamos por situações adversas, de vexação, de humilhação. Porque o cumprimento da missão e do propósito de Deus para as nossas vidas versa sobre isso também. Mas o que fez Jesus passar por tudo que ele passou foi o amor ao Pai, o amor a nós e o comprometimento com a missão. As perguntas que eu lhe faço para nós fecharmos a nossa conversa é: você ama a Deus o suficiente para se submeter a isso? Você ama as pessoas que serão abençoadas através da porção de Deus em você, depois que você passar por isso? E mais do que isso, você está totalmente comprometido com o propósito e com a missão que Deus confiou a você? Se as respostas para todas essas perguntas forem sim, então deixa eu lhe dizer: permaneça firme. Não se mova da sua posição. Não saia de onde você está. Modele o exemplo do nosso Mestre, pois em o nome de Jesus, esse sofrimento, essa vergonha, esse momento difícil vai passar, e o seu sofrimento será usado para abençoar a muitos. Bom, queridos, essa foi a nossa conversa de hoje. Eu espero de verdade que ela tenha te abençoado e te edificado de alguma forma. Obrigado a você que chegou até aqui. Até o próximo vídeo.
Tamo junto sempre, pelo Rei e pelo Reino.